como já falei, você já leu isso muitas vezes, você já ouviu, mas talvez você não ouviu como você vai ouvir aqui hoje, de uma maneira um pouco diferente. Primeira pergunta que eu faço é: quem de fato seria esse bom samaritano? Você já parou para pensar? Quem seria esse bom samaritano? Já parou para pensar quem poderia ser esse camarada que sofreu na mão dos salteadores? Quem poderia ser esse sacerdote? Quem poderia ser esse levita? Então hoje vamos tentar entender tudo isso daqui, tá certo? Então voltando aqui para o capítulo 10, versículo 25, me acompanha aí. Diz que se levantou um certo doutor da lei. Olha só, o camarada é um doutor. Não é só alguém que lia as escrituras. Tinha formação acadêmica. Fez o mestrado, fez o doutorado. Um camarada que conhecia desde Gênesis até Malaquias. Naquela época ia se passando de pai para filho e era de maneira oral. O camarada conhecia tudo as escrituras. Ele era um doutor da lei, um fariseu. Então ele conhecia o Velho Testamento muito mais do que eu e você. Você não tem nem ideia de como o camarada conhecia o Antigo Testamento, a Torá. Então ele era um certo doutor da lei. Eis que se levantou um certo doutor da lei e tentando-o, e disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Quem está comigo sabe que eu falo, se atente aos detalhes, presta atenção nos detalhes que a Bíblia está dizendo. Diz que esse camarada era doutor da lei e ele se levantou com o intuito de aprender a Bíblia. Olha o que ele está dizendo. Ele queria o quê? Ele queria aprender? Não, ele não queria aprender com Jesus. Diz que ele se levantou com somente um intuito. O intuito dele era tentar a Jesus, experimentá-lo. Ele queria saber se Jesus conhecia a Bíblia como ele conhece. Se Jesus conhecia desde Gênesis até Apocalipse. Então esse camarada não quer aprender. Ele não quer aprender nada. Diz que ele se levantou querendo tentar Jesus, experimentando. Vamos ver se esse camarada aí, que todo mundo está dizendo que ele é o mestre, vamos ver se ele conhece mesmo. Vamos ver se ele conhece. Ei, bom mestre, olha o que ele diz. Dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Lembra que esse camarada, ele é um doutor. Como eu disse, ele fez lá a faculdade, depois ele fez o mestrado dele, e ele fez um doutorado. E ele chama Jesus de quê? De mestre. Será que de fato esse camarada, ele considerava que Jesus era um mestre? Pare e analise aí nos detalhes da Bíblia. Quem está comigo toda manhã, eu falo, cuidado, presta atenção nos detalhes. A Bíblia nos dá informação. Quando ele diz que Jesus é mestre, isso aqui é um deboche. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que ele queria aprender? Não. Diz que ele queria tentar Jesus, ele queria experimentá-lo. Por isso que ele está chamando de mestre. Isso aqui é um deboche. Ei, bom mestre, vamos ver se o senhor é mestre mesmo. Diga aí, responda para mim aí o que é que está escrito lá. O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para eu herdar a vida eterna? O que você precisa fazer para herdar alguma coisa? Presta atenção, você que está em casa, você que está aqui hoje. O que você precisa fazer para herdar qualquer coisa? Parou para pensar? Se é uma herança, você não precisa fazer nada. Você precisa o quê? Só se apossar. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ei, mestre, você não é o mestre? Vamos ver se o senhor sabe o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Então isso é um deboche. Ele está debochando de Jesus. E não é a primeira vez que algum certo doutor da lei se levanta querendo tentar Jesus, experimentando. Vamos ver se ele conhece mesmo. Todo mundo está dizendo que ele é mestre, deixa eu ver se ele é mestre mesmo. Vamos ver se ele conhece mais do que eu. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, abra lá. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Esses camaradas aqui eram doutores, não fazia nada mais do que ficar sempre tentando a Jesus, querendo saber se Jesus sabia mais do que eles. Abra lá em Mateus capítulo 22 e o versículo 35. Vamos ver um pouco esse texto. Mateus 22 e o versículo 35. Vou ler o 34.
Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, se reuniram-se no mesmo lugar, e um deles também, doutor da lei, interrogou-o para experimentar. Ó, mais um doutor aqui, ó. Deixa eu ver se Jesus é tudo isso mesmo. Deixa eu desafiar ele aqui, vamos ver se ele sabe mais do que eu. Então o intuito é experimentar, como aquele de Lucas, da parábola que nós vamos ver. Vamos ver, quem conhece mais, eu ou você conhece? É o que ele está dizendo para Jesus. Ele se levantou para experimentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei, mestre? Vamos ver se o senhor sabe. Qual é o grande mandamento da lei? Veja que lá, Jesus, quando o camarada falou que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus já podia responder. Ele não responde não. Aqui é o camarada pergunta para Jesus, vamos ver se ele conhece. Qual que é o grande mandamento da lei? Lá aquele outro não perguntou. Esse daqui está perguntando, qual que é o grande mandamento da lei? Vamos ver se o senhor já leu lá, vamos ver se o senhor sabe. Então aqui, Jesus que vai responder. E Jesus disse-lhe, bom, o bom mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais para frente nós vamos entrar nesses detalhes sobre o que seria amar o próximo, tá? Mas por enquanto é por aqui. Vamos voltar lá para Lucas. Volte lá para Lucas, para o capítulo 10. Porque quando esse jovem aqui, esse doutor da lei está tentando Jesus e pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus podia citar a lei aqui, ele não cita ainda. Vamos pegar aqui também deixa eu ver se eu marquei certo aqui. Vamos para Mateus de novo, Mateus capítulo 19 e versículo 16. Mateus 19, 16. Mateus 19, 16, aqui é um jovem rico, não é a mesma pessoa não, tá? Não confunda essa passagem com a passagem de Lucas. Aqui é uma outra pessoa. Diz o seguinte, 19, 16. Eis que aproximando-se um deles, um jovem, ele disse, bom mestre, o que eu farei para conseguir a vida eterna? Então, esse jovem aqui era uma outra pessoa, um jovem muito rico, que também quer saber o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Esse daqui é diferente daquele outro. Aquele outro queria experimentar, ver se Jesus conhecia. Esse não, esse de fato quer saber o que ele precisa fazer. Só que quando Jesus fala para ele tem que se abrir mão de algumas coisas, ele recua. Aquele não, aquele está com o intuito somente de tentar a Jesus. Vamos ainda em Mateus 10, 17. Abra ainda em Mateus 10, 17. Você já está em Mateus, vai para o capítulo 10, versículo 17. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mateus 10, 17. Vamos lá. Será que eu anotei errado? Não, é Marcos, desculpa. É Evangelho de Marcos 10, 17. Estou vendo que eu estou errado. É Marcos 10, 17. Me desculpe você que está em casa, você que está aqui. Marcos 10, 17. Diz o seguinte. É a mesma passagem de Mateus, tá? Do jovem rico. E pondo-se a caminho, ele correu para ele um homem, o qual se ajoelhou dizendo-lhe, e lhe perguntou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Esse jovem aqui é o mesmo jovem que nós vimos em Mateus. Ele quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Mais um versículo que eu vou pegar aqui.
Ainda, vá lá no Evangelho de Lucas agora, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo também é o 18. Lucas 18, 18. Diz o seguinte: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Esses personagens que nós estamos vendo aqui, eles são sinceros. De fato, eles queriam saber, eles queriam aprender. Veja que em nenhum desses casos agora, nós vimos dizendo que eles estavam tentando a Jesus, ou experimentando saber que Jesus sabia mais do que eles. Não. O intuito desses daqui, de fato, era saber o que preciso fazer para herdar a vida eterna. Pense você que está em casa, você que está aqui hoje. O que você fez para herdar a vida eterna? Já parou para pensar? O que você fez para conquistá-la ou para herdá-la? Vai pensando aí. Depois nós vamos chegar lá. Volte para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Então esse jovem pergunta a Jesus: bom mestre, ou mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas sempre lembrando que esse camarada aqui, esse doutor aqui, ele está tentando a Jesus, ele não quer aprender nada. Só quer saber se Jesus sabe mais do que ele. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus, ele não vai responder já. Olha o que Jesus diz. Ele lhe disse: o que está escrito lá na lei e como é que você lê? Como é que você entende? Quando você lê lá na lei, Jesus pode dizer: como é que você interpreta aquilo que você leu? Não, porque a Bíblia só tem uma interpretação. Entendimento pode ter vários, mas a interpretação é uma só. Como é que você lê? O que é que você entende lá? Jesus não respondeu para ele: faça isso e você vai herdar a vida eterna. Não, por quê? Porque esse camarada não quer aprender. Se ele quisesse, Jesus teria respondido. Por isso que Jesus não diz: faça isso. Como é que você lê e como é que você entende? O que é que você entende? Aí ele vai citar o livro de Deuteronômio. Abra lá em Deuteronômio. Veja que o camarada era doutor, ele conhecia mesmo. Ele não abriu lá para falar: deixa eu ver o que está escrito lá. Não, ele já respondeu, porque ele conhecia, estava na cabeça dele. Era decor. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Veja que o camarada conhecia, hein? Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 5. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como você lê lá? 6:5. Ouve, ó Israel, e atenta em os guardares, para que vá bem e suceda muitos. Eu acho que eu estou lendo errado. Deixa eu voltar na referência. Deuteronômio 6:5, é isso mesmo? O Senhor teu Deus é o único Senhor. Não está muito explicado aqui não. Vamos para Levíticos. Abra lá em Levíticos 19:18. Esse versículo não está bem completo aqui. Levíticos. Vamos lá em Levíticos 19:18. Levíticos 19:18. Não sei se eu anotei errado aqui, não, porque parece que não está batendo. Deixa eu ler, vamos ver. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas é esse mesmo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse versículo mesmo. Então, veja, ele está citando os versículos de cor. Esse versículo que ele está citando é de cor. Ele tinha isso na cabeça dele, ele conhecia a lei. Por isso que ele se levanta para tentar Jesus, ver se Jesus responde. Jesus podia ter falado desse versículo, Jesus não falou. Jesus faz uma pergunta para ele: o que é que está escrito lá na lei?
E respondendo ele disse, vou ler de novo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele falou aquilo que está escrito em Deuteronômio, escrito no livro de Levíticos. E disse-lhes, e respondeste bem, faze isso e viverá. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, faça isso que você falou aí, e você vai viver. Então ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Aí você vai viver, aí você vai ter a vida eterna. Agora veja que o camarada ele não se contenta com essa resposta não, porque é uma resposta muito simples. Se você disser hoje para qualquer pessoa, se você crê em Cristo, você já tem a vida eterna. O camarada espera algo mais difícil. Isso é muito simples. Então Jesus responde, faça isso e você vai viver. Ame a Deus e ame o seu próximo, que você vai viver. Você vai herdar a vida eterna. E respondendo, ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Veja que esse camarada não quer saber nada de herdar vida eterna. Ele não acha que Jesus sabe nada mais do que ele. Porque ele cita o que está escrito, mas ele diz, então quem é o meu próximo? Eu até quero amar meu próximo, mas eu não sei quem ele é. Se ele não sabe quem é o próximo dele, ele vai saber quem é Deus? Para amar a Deus, ele não vai saber. Quem é o meu próximo? Mas ele queria justificar a si mesmo, ele não aceitou a justificação divina. Ele acha que é ele que tem que fazer algo para ser justificado. Então ele quer justificar a si mesmo. Abra ainda aí, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Abra aí. Lucas 16 e versículo 15. Olha o que Jesus responde aqui, para esse grupo aqui, ó. 16, 15. Disse-lhes, vós sois aquele que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então o jovem, esse camarada quer justificar a si mesmo. Ele não quer ser justificado por Deus. Deus fala, eu conheço vocês. Vocês são aqueles que querem justificar a si mesmo. Vocês não querem aprender. Ele quer tentar a Jesus, ver quem é que conhece mais. Volte para Lucas, capítulo 10. Então a pergunta é, quem é o meu próximo? Muitas vezes já parou para pensar que você pode fazer essa pergunta? E que eu posso fazer essa pergunta? Quem é o meu próximo? Muitas vezes nós pensamos que o nosso próximo é aquele que está mais próximo. Também é nosso próximo. Nós podemos pensar que o nosso próximo é aqueles que são mais chegados nossos. Também são próximos. Que são nossos parentes, também são próximos. Mas não é esse tipo de próximo que Jesus está descrevendo aqui. Quem é o meu próximo? Ele diz, eu não sei quem que é. Agora vamos entrar na parábola que Jesus conta, que nós conhecemos da parábola do bom samaritano. E vamos conseguir identificar essas personagens que estão dentro dessa parábola. Quem é o meu próximo? 30. Respondeu Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, retiraram-se, deixando o meio morto. Esse camarada queria justificar a si mesmo, era um doutor da lei, era um fariseu e que devia ensinar o povo. Era aqueles que muitas pessoas tinham invejas, porque fariseu quer dizer separado, ou santo. Aí Jesus vai contar essa parábola do camarada que descia de Jerusalém para Jericó. É um judeu. Agora, quem que seria esse camarada caído à beira do caminho aqui? E que estava enfermo? Já parou para pensar? Quem é esse camarada aqui? Então veja que esse camarada aqui, que era um doutor da lei, é ele que está caído à beira do caminho. É a figura dele. Como é que alguém caído pode ajudar alguém?
Como que alguém caído pode justificar a si mesmo? Ele precisa ser justificado por outro. Ele precisa ser ajudado por outra pessoa. Então, é essa figura. Esse camarada que caiu na mão dos salteadores e precisa ser ajudado, é esse mesmo doutor da lei. Que para ele achava que ele podia ajudar as pessoas, mas ele não podia ajudar nem a si mesmo. Ele estava caído. Então, a figura desse camarada. Você está caído, você não pode ajudar ninguém. Veja se um homem caído em pecado, ele pode ajudar alguém. Se ele pode conduzir alguém ao reino, ele não pode. É ele que precisa ser ajudado. Por isso que eu estou dizendo que esse homem caído é a figura desse doutor da lei. O que mais? 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo-o passou de largo. Quem que é esse sacerdote que quando via as pessoas caídas não o ajudava? Pare e pense aí, quem poderia ser esse sacerdote? Esse sacerdote é figura de quem? Também é figura nossa. Mas esse sacerdote também prefigura esse mesmo doutor da lei. O que esse doutor da lei fazia quando via alguém precisando? Ele passava de largo. Ele não ajudava. É figura também do doutor da lei. Ele não ajudava. Lembra que ele perguntou, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu até quero ajudá-lo, mas quem é? Eu não sei quem que é. Então, esse sacerdote também prefigura, é figura desse doutor da lei. Abra lá em Salmos 38, versículo 11. Vamos para Salmos 38, 11. Salmos 38, versículo 11. Salmos 38, 11. Olha o que é que diz aqui. Salmos 38, 11. Os meus amigos e os meus companheiros, eles estão ao longe da minha chaga. E os meus parentes se põem à distância. Para analisar, quem é que tinha que ajudar o homem que estava caído? Não seria o sacerdote? Esse homem descia de Jerusalém para Jericó, era um judeu. Mas o sacerdote passa de largo. Por quê? Porque para ele é mais importante ir para o templo do que ajudar o próximo que está necessitado. Para ele é mais importante. Isso aqui é religiosidade. Por isso que diz que a religião ela cega as pessoas. A religião mata a fé das pessoas. Então veja, se você está vindo para a igreja, vamos colocar uma situação aqui, se você está vindo para a igreja e alguém é atropelado na rua, o que você deve fazer? Ah, mas eu não posso perder meu culto. Eu até podia ajudar, mas eu tenho que ir para a igreja. É o que o sacerdote faz. Eu até queria ajudar, mas eu tenho que ir para o templo. Agora, o que seria mais importante para Deus? O sacerdote ir para o templo, ou o sacerdote parar e ajudar o próximo, aquele que está necessitado? Mas ele não sabe quem é o próximo dele. Quem é o meu próximo? Então veja o que a religião faz com a fé das pessoas. Então se você está vindo para a igreja e você encontra alguém atropelado, para. Nem que você perca seu culto. O seu culto está ali. Ajude aquele que precisa. Vamos continuar aqui. Volte lá para... Veja então o que o salmista está dizendo. Os meus parentes, os meus amigos não me ajudaram. O homem à beira do caminho podia falar, o sacerdote não me ajudou, nem parou para me socorrer. Ele era religioso. Volte para Lucas 10, versículo 32. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, ele também passou de largo. Agora, quem que prefigura esse levita? Esse levita também seria o doutor da lei. Que quando via alguém, o que ele fazia? Saída pela direita. Eu tenho meu compromisso lá, eu tenho que cantar, eu tenho que cuidar lá do templo, eu tenho que varrer o templo. Pare e analise. Quando você para no farol e que alguém pede alguma coisa, parece que esse alguém não é nosso próximo. A gente faz o quê? Fecha logo o vidro do carro, né?
Vamos fechar o vidro. Vamos fechar o vidro. Para e analise aí. Vai pensando aí. Claro que toda essa situação prefigura cada um de nós também. Se é que a gente ajuda alguém, tá? Se é que a gente ajuda alguém, a gente ajuda o nosso próximo. Mas quem que é nosso próximo? Um parente mais chegado, um amigo mais chegado. Se a gente ajuda, tá? Estou dizendo nem que a gente ajuda. Então tudo aqui prefigura nós. Mas tudo também prefigura esse camarada. Ele é aquele que está caído à beira do caminho, que precisa ser ajudado. É aquele que, a figura do sacerdote, quando vê alguém não ajuda. A figura do levita, que quando vê alguém também não ajuda, porque ele não sabe quem é o próximo dele. Quem é o meu próximo? Por isso que Jesus conta essa parábola. Mas um samaritano, que ia de viagem, ele chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Agora entrou um outro personagem aqui. Entrou o personagem do samaritano. Agora você, quando leu, você já leu isso aqui, eu tenho certeza, mais de 10 vezes, você já ouviu mensagem mais de 10 vezes sobre essa parábola. Quem seria esse samaritano? Eu falei que o camarada à beira do caminho, o sacerdote, o levita, são figuras do doutor da lei. Mas e esse samaritano também seria figura do doutor da lei? Irmão Adão, fez um gesto com a cabeça. Esse samaritano seria figura do doutor da lei? Não seria. Para e analisa que o comportamento do cara que está à beira do caminho, o comportamento do sacerdote, o comportamento do levita, essas três personagens se encaixam com o doutor da lei. Mas veja que o samaritano não se encaixa. O samaritano não se encaixa com o doutor da lei. Então quem seria esse samaritano? Quem seria? Deveria ser cada um de nós. Cada um de nós devíamos agir como esse samaritano. Mas quem é esse samaritano? É a figura de quem? Vamos ler de novo esse versículo? Mas um samaritano que ia de viagem e chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de uma íntima compaixão. Olha só, se você for para a história, esse samaritano é alguém que jamais ajudaria esse judeu que está caído à beira do caminho. Ele não tinha nenhum motivo para ajudá-lo. Por quê? Porque os judeus odeiam o samaritano. Agora, como é que um samaritano vai ajudar um judeu? Diz que ele passou e parou naquele lugar e ele se moveu de íntima compaixão. Agora a pergunta é: quem é que na Bíblia se move de íntima compaixão quando vê alguém caído? Parou para analisar? Quem é que se move de íntima compaixão? Quem seria esse samaritano? O samaritano parou, né? Um samaritano que ia de viagem, ele chegou ao pé dele e vendo, ele moveu-se de íntima compaixão. Quem seria esse samaritano? Vamos continuar aqui. O que esse samaritano faz? E aproximando-se, lhe atou as feridas. Quem é que quando vê alguém ferido, cuida dos ferimentos dele? Quem que é? Quem que é esse samaritano que faz isso? Esse samaritano é a figura de quem? Ele é um samaritano, encontrou o camarada caído à beira do caminho, se moveu de íntima compaixão e curou as feridas dele. Quem que a Bíblia diz que faz isso? Que cura a ferida. O que mais que esse samaritano fez? Deitou-lhe azeite e vinho. O azeite é símbolo do quê? Do Espírito Santo, do Espírito. Quem seria esse samaritano? Ou como nós conhecemos a parábola do bom samaritano. Ele deitou azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou para a estalagem e cuidou dele. Quem é que cuida dos feridos? Quem poderia ser esse samaritano que cuida dos feridos? Como disse, não pode ser o doutor da lei. Ele nem sabe quem é o próximo dele, como é que ele vai cuidar? O que mais? E partindo no outro dia, ele tirou 2 dinheiros, como se fosse hoje mais ou menos R$200, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe:
cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu pagarei quando eu voltar. Quem é que paga a dívida das pessoas? Quem é esse samaritano que paga a dívida das pessoas? Quem é que pagou a sua dívida e a minha dívida? Então quem é esse samaritano? Não pode ser o doutor da lei, ele não sabe quem é o próximo dele. Esse samaritano, como nós conhecemos a parábola do bom samaritano, olha quantas coisas que ele está fazendo aqui. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem vocês acham que é esse samaritano? Não precisa responder não. Mas fique pensando aí, quem poderia ser esse samaritano? Ou o bom samaritano, como nós conhecemos? Sabe quem que é esse samaritano? Já estão conseguindo ligar ele à figura de alguém? Esse samaritano é Jesus. E você vai dizer, não, mas Jesus não é samaritano. Jesus, ele é judeu, é verdade. Mas quem é figura de quem é samaritano? De Jesus. Por quê? Não preciso nem ir lá. Mas você já leu vários versículos que diz isso. Quando Jesus pregava, como é que as pessoas chamavam ele? Alguém lembra? Pode falar aí. Alguém lembra como Jesus era chamado? Quem souber pode responder. Alguém lembra? Alguém aqui na igreja lembra como as pessoas chamavam de Jesus? E chamavam de um modo pejorativo? Você é um samaritano. Você é um endemoniado, um samaritano. Leia a sua Bíblia, você vai ver várias passagens dizendo isso. As pessoas acusando Jesus de ser um samaritano. Então, esse samaritano é figura de Jesus. Jesus seria esse samaritano que vê a pessoa caída e ajuda. E pega toda a conta, a dívida de quem está caído e manda lançar para que ele pague. Então veja, como disse, os 3 primeiros personagens é a figura do doutor da lei. O samaritano é a figura de Jesus. Ele é esse bom samaritano. Vamos terminar nosso texto aqui. Eu acho que eu vou ler esse versículo, para que não fique... Deixa eu ver se eu encontro esse versículo para ler. Abra em João 8:48. João 8:48. Vou ler esse versículo, porque parece que tem alguma coisa no ar aqui. Parece que não deu para entender legal. Olha só, em João 8:48, para que você entenda quem que é esse samaritano, ou o bom samaritano. Em João 8:48, como diz, quando Jesus é chamado de samaritano, é um modo pejorativo, tá? Não elogio não. João 8:48. Responderam, pois, os judeus. Olha que é os judeus, tá? É o povo de Deus. São irmãos de Jesus, por assim dizer. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhes: não dizemos nós bem que és um samaritano e que tens demônio? Então, como é que Jesus era conhecido? De samaritano. E como é que ele vai se apresentar para o camarada na parábola? Como um samaritano. Porque era assim que esse doutor da lei também considerava Jesus, um samaritano. E quem era a única pessoa na terra que podia ajudar esse doutor da lei? O samaritano. Então Jesus é esse samaritano que ajudou um dia você, que me ajudou e que pegou minhas ferimentas. Lembra que diz o livro de Isaías, que ele pegou nossas ferimentas e cuidou? Que pagou o seu pecado e o meu pecado, pagou lá na cruz. Pedro disse que não foi ouro nem prata, mas o precioso sangue dele. Então esse samaritano é figura de Jesus. Volte para Lucas 10 para nós terminarmos. Eu acho que eu até já passei do tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 30 e 36 e 37. Então ele contou a parábola. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que estava caído, daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
Você não queria saber quem era o próximo? Você não perguntou quem que é meu próximo? Eu até queria ajudar, mas não sei quem é meu próximo. Agora Jesus pergunta, quem que é o próximo dele? Quem que é o seu próximo? Quem que é o próximo dele? Quem que é o seu próximo? O samaritano. O samaritano que era o próximo. E que ajudou. Foi o samaritano que foi o próximo do camarada que estava caído à beira do caminho. Então, lembra que ele citou o versículo, olha, você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todo o teu pensamento, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui aos domingos de manhã, em vez de quando vocês cantam uma musiquinha para as crianças que diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 8. E qual é a forma de você amar a Deus? Qual é a forma de nós conhecermos a Deus? Somente através do próximo. Ninguém pode conhecer a Deus se não for através do próximo. Ninguém pode fazer nada para Deus se não for através do próximo. Estávamos conversando aqui hoje, o irmão Luiz citando algumas coisas em relação a isso. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu próximo, como pode amar a Deus? Você não ama o seu próximo que você está vendo, como é que você vai amar a Deus se você não vê a Deus? Por isso que o camarada está perguntando, e quem que é o meu próximo? Ah, eu até amo a Deus, mas eu quero amar o meu próximo. E quem que é ele? Não, você não ama a Deus e você não ama o seu próximo. Por que esse doutor da lei não amava a Deus? Porque ele não amava o próximo dele. Ele nem sabia quem poderia ser o próximo dele. Então, quando eu converso com algumas pessoas para falar sobre Deus, falar sobre o amor de Deus, conhecimento de Deus, lembre-se que ninguém pode conhecer a Deus se não for no próximo. Ninguém pode amar a Deus se não for no próximo. Ninguém pode fazer nada para Deus se não for através do próximo. Quer fazer alguma coisa para Deus? É ajudando o seu próximo. Jesus disse que aquele que fizer algum próximo dele, para aquele pequenininho, ainda está fazendo para quem? Para Deus. Então veja que o amor a Deus está no amor ao próximo. E como é que nós dizemos que amamos a Deus e nós não amamos o nosso próximo? Como é que eu digo a Deus e quando o camarada me pede uma moeda eu fecho o vidro do carro? Como é que eu amo a Deus e eu vejo alguém passando necessidade e eu faço igual o levita, faço igual o sacerdote? Pare na lista se não é assim que você faz. Eu já analisei e vejo que muitas vezes eu faço, em vez de eu fazer como o samaritano, eu também faço como o doutor da lei. Eu faço como o levita. Eu faço igualzinho o sacerdote. Ou tem alguém aqui que não faz desse jeito ou que não pensa desse jeito? Então nós devemos fazer aquilo que o samaritano faz. E não o que o sacerdote fez. Não o que o levita fez. Não o que o doutor da lei fez. Amém?